Estamos aqui começando mais um Hobcast, um movimento super gostoso de chamar pessoas interessantes, pessoas agradáveis que de alguma forma cruzaram pela minha vida. E hoje tenho aqui comigo ele, Michael Borges. O grande, hein, pessoa? O grande! Um grande homem que nos conectamos de várias formas, né? É esse cara, gente. Teve um dos voos mais lindos no meu paraquedas. Não é? Vamos colocar, tem meme, vamos tem colocar. meme. Não, Bota a imagem na tela. tem. Já foi feito alguns memes daquele voo já. Nossa, foi delícia, né? Depois a gente vai Foi. contar um pouquinho. Então hoje tenho aqui comigo o Maicon, que vai compartilhar com a gente um pouco dessa jornada do RH. Não é o menino do RH, mas tem muita história para contar, né, Maicon? É coordenador de gente e gestão de uma empresa super importante aqui na nossa região de Joinville. Depois ele conta, se ele quiser, para você mais detalhes dessa jornada. Mas obrigada, Maicon, por ter aceitado esse convite. É sempre bom quando a gente se conecta com a pessoa e tem condições de bater um bom papo, né? Então vamos ver o que a gente é capaz de fazer junto aqui nesse tempo que nós vamos conversar sobre esse mundo do RH que é tão complexo, né? Porque lidar com pessoas é sempre uma caixinha de surpresa. É isso aí. Então conta pra galera quem é o Maicon. Tá, vamos lá. Quando a gente vai falar da gente, dá aquela tela branca, né? Quem sou eu? Mas vamos lá, eu sou o Maicon, tenho 32 anos, sou um paranaense que caiu em Joinville, em Santa Catarina, com 4, 5 anos de idade. Sou um apaixonado por desenvolvimento de pessoas, isso é o que me move, né? Não à toa que o RH me escolheu, não fui eu que escolhi o RH. Sou casado com a Bruna, uma contadora, tem um perfil totalmente diferente do meu. A gente diz que aquele clichê dos opostos se atraem, com a gente funcionou, se atraiu mesmo. Tenho um filho chamado Bernardo, uma criança linda de 2 anos e meio. E sou pai de pet. Tenho o nosso primeiro menininho de alguns anos atrás também, que é o Joaquim. Uhum. E é isso, é um prazer estar aqui, eu agradeço. Eu sou muito teu fã também. Sempre te acompanhei nas redes sociais, até a gente realmente se encontrar lá na nossa formação na SBDG. Espero que seja um papo leve, espero que a gente possa contribuir de alguma forma para você que está aí assistindo com a gente. Que legal. E é bem isso mesmo, o desenvolvimento de pessoas é sempre uma oportunidade da gente, antes de pensar neles, pensar Isso. no nosso, né? Então, quando você Exatamente. fala assim, como é que eu me apresento? Acho que esse é o primeiro desafio, assim, a gente se identificar, né? Quem eu sou nesse mundo e daí quem eu sou dentro de uma empresa? Qual é o meu papel como alguém que está responsável por desenvolver, por ajudar as pessoas, por contribuir com o desenvolvimento do outro, né? Mas nunca é só o outro, né, Michael? E aí a gente foi se conhecer mais de perto numa formação que, vou lá aprender umas ferramentas, uma metodologia. Para quem não conhece, SBDG, né? Vou deixar você falar um pouquinho. Conta aí pra galera. O que a gente fez lá, Michael? Meu Deus, acho que resumir 1 ano e meio, um ano e 6 meio. meses de vivência em alguns minutos, né? Mas a SBDG sempre foi um sonho para mim, desde 2014, 2015, que foi quando eu comecei a trabalhar com processos grupais, com desenvolvimento de líderes, né? E a empresa que eu estou hoje me proporcionou isso em há 2 anos atrás, 2023, mais ou menos, né? E é uma formação que fala sobre a dinâmica dos grupos, né? Não é a dinâmica de grupo, né? A famosa brincadeirinha, mas sim como se dá o processo grupal, né? E eu sou um entusiasta aí de entender um pouco mais do comportamento humano, então eu fui fazer a formação. Já te acompanhava há muito tempo pelas redes sociais, mas a gente, se eu não me engano, foi se ver pela primeira vez lá. Sim. Né? E a SBDG, a gente fala que a gente lá é um ratinho de laboratório, né? É um processo vivencial fantástico, a gente ri, a gente chora, a gente fica com raiva, a gente fica com alegria, mas lá no final a gente entende tudo que a gente passou e a gente sai muito melhor para poder ajudar o outro também naquele processo de desenvolvimento, né? Então, lá a gente se mostrou muito, a gente trouxe as nossas vulnerabilidades e eu acho que foi aí que a gente se conectou, né, Roberta? Não só eu e você, mas o nosso grupo como um todo, porque quando a gente se demonstra frágil, a gente consegue empatia, a gente consegue conexão e a coisa flui de uma maneira mais fácil, né? Sim, nossa, isso é mesmo. Quando eu penso na vulnerabilidade que a gente tem que estar disposto a acessar, né?
quando está em grupo. E aí eu fiquei me lembrando de algumas coisas que a gente viveu lá que poderia parecer só que era do grupo ali. Mas, na verdade, é um reflexo de como que eu sou em grupo. Exato. Então, é pensar na minha casa, é pensar na minha família, fora da minha casa, né? Tios, mães, parentes, e levar isso daí para dentro da empresa também. E eu não sei como é que é para você. Eu sinto que dentro das empresas a gente ainda tem algumas resistências, assim, embora tenha acontecido um movimento nos últimos anos, né? Depois, principalmente aí do livro da Brené Brown, né? Falar do poder imperfeito, aquela coisa toda, vulnerabilidade, parece que foi um assunto assim que entrou com tudo. Mas ainda me parece que é um tema que a gente precisa ajudar as pessoas a acolher a vulnerabilidade, né? E parar com essa história de a gente achar que tem que ser o perfeitão, que sabe de tudo, que está tudo sob controle, que eu não preciso de ajuda. Você enfrenta muito disso dentro da empresa que você trabalha? Eu enfrento. Eu enfrento comigo mesmo, né? Hoje, para vir aqui, eu fiquei pensando o que é que eu vou falar, o que é que eu vou falar, até eu chegar no momento de falar, olha, eu vou falar o que vier, entendeu? Não tem script, né? Sim. É uma conversa, é um bate-papo, acho que eu tenho conteúdo, você tem conteúdo e a gente vai construir algo. Mas isso fala sobre o controle, então a gente não tem controle das coisas, né? Não adianta eu querer mostrar uma imagem de perfeição se essa perfeição não existe, né? Sim. Eu acho que isso também é se permitir, é se mostrar vulnerável, né? Então, eu também erro, se eu vier aqui eu gaguejar tá tudo certo, todo mundo gagueja, e nem por isso alguém é melhor do que alguém porque gaguejou, ou porque falou uma palavra incoerente, né? Sim, e é assim que a gente é o único jeito de a gente construir relação de confiança, a gente tendo espaço para isso, né? Se permitindo, né? É, Se permitindo. e acolhendo que daí se eu tenho isso, eu consigo enxergar no outro. Porque se eu consigo acolher, admitir as minhas vulnerabilidades, os meus erros, as minhas incapacidades, minhas necessidades, daí talvez eu consiga começar a enxergar no outro, senão a gente fica no óculos do julgamento, né? Perfeito. E aí vamos falar de treinamento. É isso que você faz hoje no teu trabalho? Você gosta? Você gosta de assistir? Você gosta de aplicar? Você gosta de participar? Como é que é a tua relação aí com o treinamento? De todo o RH, né, a gama de subsistemas que existe dentro do RH, treinamento sempre foi a minha veia, né? Eu entrei no RH por causa do treinamento. Ah, é? Por isso que eu digo que eu não escolhi o RH me escolheu, né? Eu tenho um propósito de ajudar as pessoas no seu desenvolvimento e a área de treinamento, ela casa muito com isso. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos de idade, já no meu primeiro emprego, foi ali que eu me descobri, eu quero trabalhar no RH por causa da área de treinamento, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostava de ajudar as pessoas, por vezes olhava mais para a pessoa do que para mim, né? Tem alguém que está precisando de ajuda, eu ia lá, ajudava. E quando eu comecei a trabalhar, eu tive muito contato com a área de treinamento, né? Então, eu via as pessoas treinando e eu falava, cara, eu quero estar ali treinando também, porque é uma forma de ajudar as pessoas. E eu fui construindo a minha carreira assim, né? Eu vim de uma área negócio, então eu vim do varejo, da área comercial, fiz uma transição de carreira em 2015 e fiz uma transição de carreira para a área de treinamento. Eu era vendedor de loja de varejo, estava lá negociando com o cliente, vendendo e comecei numa posição de analista de treinamento. E a partir dali eu comecei a minha carreira em RH. Então esse ano eu estou completando 10 anos de carreira na área. A partir dali eu fui para recrutamento e seleção, endomarketing, carreira e remuneração, enfim. Mas aquela veia onde bate o coração sempre foi treinamento, eu acho que sempre será, né? Hoje eu coordeno 3 unidades de negócio do grupo onde eu trabalho, né? Então eu coordeno não só a área de treinamento, mas a área de recrutamento, a área de operações, a área de saúde e segurança do trabalho, mas todas com o mesmo propósito: cuidar das pessoas, apoiar elas em algum momento, seja para que ela possa voltar para casa íntegra com a sua segurança ou com a qualidade de vida e bem-estar dela, ou para que a gente possa apoiar ela no seu processo de desenvolvimento, né? Sempre trabalhei em grandes empresas que promoviam muito o treinamento e desenvolvimento, e hoje trabalho no grupo que também promove isso e me coloco nessa posição, né? Hoje eu sou um coordenador, eu coordeno uma equipe, mas ontem mesmo eu estava conduzindo um treinamento junto com o meu time, né? Então, como eu venho da área comercial, o cliente para mim é muito importante. E aí a gente tem um evento que é o Bate-Papo com Gente de Gestão, que a gente faz lá, que é um evento onde a gente conecta o nosso principal cliente, que é o líder, conosco, né?
E é um evento de treinamento, onde a gente proporciona aprendizado e conhecimento para eles, né? Então, por mais que hoje eu não seja um analista de treinamento, eu trago isso para minha rotina, porque eu também tenho conteúdo para ajudar e eu venho desenvolvendo a minha equipe para isso, né? Então, Sim. treinamento é onde me brilha os olhos, é onde eu consigo apoiar as pessoas no seu desenvolvimento, que é o meu propósito como carreira e também até na minha posição como líder, né? Que legal. Não, eu vi, tinha até passou repassa lá. Não, aí metodologias de aprendizagem. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que a metodologia é algo que faz toda a diferença quando a gente vai conduzir as pessoas para um processo de aprendizagem, né? Porque as pessoas chegam na sala, elas criam uma resistência inicial que pode ser a pessoa mais extrovertida ou a mais introvertida, a gente chega e já fica, né? Ai, vou sentar perto de quem? Vou ter Será que tirar meu calçado, vou ter que me expor, né? vai ter alguma ameaça aqui? E aí tem metodologia, né, Maicon, para a gente quebrar essas barreiras. O que você gosta de fazer em sala? Eu era da área de treinamento, né? Comecei a minha carreira no RH na área de treinamento, mas eu nunca gostei de plateia. Então, assim, ter que dar uma integração para 30 pessoas, aquilo me fazia suar frio. Ter que dar um treinamento de comunicação, enfim. E a partir do momento que eu encontrei a SBDG, né, que foi aquela formação que a gente falou lá no início, eu ressignifiquei o treinamento, né? Porque o treinamento que a gente conhece lá de metodologias de livros antigos, né, é muito da andragogia. Eu tenho um conhecimento, você sentado e eu te falando como fazer. No máximo eu vou colocar uma dinâmica para você fazer e que por vezes não tem propósito, né? Sim. E entender como funciona o processo grupal me fez entender que quando eu estou dando um treinamento, eu estou a serviço do grupo. Não é eu querendo falar para o grupo como fazer, é entender que dentro do grupo tem todo o potencial intelectual para se desenvolver o conhecimento ali mesmo. E a partir do momento que eu dei esse estalo na minha vida, eu falei, agora eu amo ainda mais treinamento, porque eu não estou aqui para mostrar como faz ou para botar um conteúdo, eu estou aqui para ajudar o grupo a desenvolver esse conteúdo e encontrar uma solução em conjunto. Então, a partir do momento que eu me tiro do foco e coloco o grupo no foco, para mim foi o maior start da minha carreira como área de treinamento. E ainda é comum, muito comum, inclusive, né, a gente contrata muito treinamento na empresa, o palestrante do passado, né, que vai trazer lá, eu programei 5 dinâmicas, eu tenho que aplicar 5 dinâmicas. E a minha escola me diz que não, se as pessoas estão se desenvolvendo naquela única dinâmica, então a gente vai aplicar só aquela única dinâmica. Por mais que eu programei 5, é aqui que o conhecimento está sendo gerido, né? Aqui que eu estou conseguindo pegar o meu público. Então, isso para mim foi transformador, assim, foi inclusive tirar um peso das minhas costas, né? Porque quando a gente se coloca como facilitador de que eu tenho que ter o conteúdo e eu tenho que passar, a nossa régua é lá em cima. Então, eu tenho que saber tudo de comunicação, tudo desse tema. E quando eu me coloco como um facilitador de um grupo, o conhecimento está no grupo. Eu vou ajudar o grupo a se desenvolver, né? Então, isso para mim fez a diferença, fez muita diferença. É verdade. Eu me lembro a primeira vez, antes mesmo da SBDG, né, que eu já tinha feito uma outra formação nessa linha de desenvolvimento de grupo, de jogos cooperativos. Eu me lembro que eu ouvi essa frase assim, que um facilitador é um parteiro de ideias. E isso, para mim, ficou assim, porque a gente está ajudando o grupo a parir. Então lá, vem neném, vem neném. E é bem isso, né? Porque às vezes nem o grupo se dá conta do que está rolando ali, quais são as resistências, quais são os conceitos que eles têm a respeito de um conflito, de um conceito, de uma transformação que aquele grupo precisa viver. Daqui a pouco ele vai se dando conta ali, caramba, como a gente tem dificuldade de confiar um no outro, por exemplo, né? E aí a gente vai vendo aquilo nascer, a gente vai vendo aquilo acontecer e você olha e diz, uau, eu fiz parte disso, né? De alguma forma, e de uma forma simples. Eu tenho valorizado cada vez mais a simplicidade, né? Assim como você disse que a tua esposa é bem diferente de você, o Jorge, graças a Deus, também é bem diferente de mim. E ele participa comigo dessa estrutura, às vezes, e ele diz, Robin, o menos é mais. Porque eu já pequei nisso. Já pequei de querer levar coisas mirabolantes e 5, 6, 7, 10 atividades para fazer. E aí fica naquela para quê, né?
Não Exato. precisa provar nada para ninguém. Eu acho que esse é um ponto importante. Quando a gente tem consciência do nosso papel ali, você está a serviço do grupo sem querer provar nada para ninguém. Lógico que quando você vai fazer isso, você vai me contratar, eu tenho que te entregar um resultado, né? É diferente, né? Mas é um processo mais fluido, né? Sim. Sabe que eu fiz um teste ontem mesmo com o nosso evento, né? Eu dei uma missão pro meu técnico de segurança do trabalho fazer esse treinamento. E eu falei, sem slide. Boa. E aí, o suor escorrendo, o tremelico chegando e não, é sem slide. E eu apoiei ele na construção desse treinamento. Foi a primeira vez que ele aplicou um treinamento sem slide. Uau! E você que está ouvindo, é possível fazer treinamento sem slide, né? E por vezes é mais eficiente do que você colocar um PPT com cheio de imagens ou cheio de linhas escritas, né? E ele fez, e o resultado foi fantástico, o nosso cliente saiu muito satisfeito. Inclusive, no dia mesmo, na saída, eles vinham cumprimentar a gente e falar, cara, que fantástico. E no final eu fiz um fechamento com ele, né? Chamei ele, olha, como é que foi para você? Cara, eu não sabia nem como ia ser. E eu falei, mas a gente não tem controle, a gente tá ali para ajudar eles, né? E é o olhar diferente. A área de segurança do trabalho, por exemplo, que é esse exemplo, é a ANR. Então a gente tem que mostrar para eles o que a ANR diz. Mas tem outras formas de mostrar. Sim. Vamos deixar ele pensar, vamos deixar ele raciocinar, antes de falar o que é, vamos deixar ele pensar e trazer pra gente fazer um fechamento. Então eu experimentei esse meu técnico ontem, deu super certo e foi bem bacana. Que massa! É até legal você ter trazido esse exemplo, porque assim, ó, eu fui convidada para dar aula numa universidade, num curso de especialização de qualidade de vida. Como a minha primeira formação é educação física, eu tenho know-how para falar sobre isso, né? E tenho justificativa, inclusive, lá do diploma, não estou me enfiando. Só que um dos assuntos era NR, era segurança. Disse, meu Deus, mas eu não sou especialista nisso, né? Aí conversei com o pessoal lá da universidade e tal. Eu disse, olha, eu tenho condições de abordar esse assunto, não por o meu conhecimento, mas pela metodologia, pela forma como eu posso trazer isso. Vou chamar um parceiro para abordar a parte mais técnica e tal. E aí eu entrei nessa onda. Não, vamos primeiro ver o que essas pessoas sabem sobre NR. Vamos estudar junto, vamos fazer um grupo de estudo, vamos fazer um jogo da memória, que vira o NR, vira o contexto, o conceito e a aprendizagem, a aplicação disso na tua empresa, como é que funciona isso. E aí, lógico, depois veio o especialista para fazer a fala que tinha que ser feita, né? E aí, olha como é poderoso isso, porque o próprio grupo já conhecia, pois eles são de empresa. Qual é a empresa que não fala sobre as normativas, né? Então, isso que você fala é muito legal, porque às vezes a gente fica tão preso no, eu tenho que ser um especialista, eu tenho que vomitar um conteúdo aqui para as pessoas e trazer o que é feedback, o que é comunicação, o que é uma área de segurança, seja o que for, né? E às vezes a gente perde a oportunidade de extrair lá do grupo o que ele tem de sabedoria já. E aí o protagonismo é completamente diferente, né? O engajamento das pessoas, Sim. a vontade de ficar no treinamento até o fim. E aí a gente vai vendo que o relacionamento ali na sala, quando vê, já é 6 horas, né? E o que você tem visto no mercado, assim, de treinamento, desenvolvimento, assim, o que você sente que hoje é o maior desafio para dentro das empresas? Assim, qual é o tema que não dá para deixar de abordar hoje? Não dá para deixar de abordar. Tá. Eu acho que quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, não tem receita de bolo, assim, acho que esse talvez seja os maiores desafios da área de RH, da área de treinamento. Geralmente o RH ele quer enfiar um treinamento sem nem ter feito um diagnóstico, né? Ou porque a empresa fez um treinamento de gestão de conflitos e foi muito legal, então vamos trazer para cá? Mas é a pergunta que eu falo, tem problema de conflito aqui para trazer esse treinamento, né? Então acho que isso faz um pouco de sentido. Agora, um tema que eu entendo que seja macro, porque envolve clima, envolve cultura, envolve engajamento, é desenvolvimento de liderança. Isso para mim, assim, a empresa que ainda não está atuando em desenvolvimento de líderes, ela está muito para trás. Ela está muito para trás. A gente vê vários indicadores aí de que as pessoas perdem a conta não pela empresa, mas sim pelo líder.
né? E aí a minha provocação que eu faço é o quanto as nossas empresas estão olhando para o desenvolvimento das nossas lideranças. E quando eu falo de desenvolvimento, é diferente de treinamento, Sim. né? Desenvolvimento é contínuo, é cíclico, é com um diagnóstico bem consolidado, né? Não é então, e eu vivencio isso com colegas de profissão, né? Vamos fazer o PDL. Como é que tu fez o diagnóstico? A gente pegou lá feedback e isso, mas aonde tu tirou que a dor do negócio é feedback? Não, mas é que feedback tem que sempre falar. Beleza, mas da onde surgiu o problema para tu trazer essa solução, né? Então, eu diria que desenvolvimento de liderança é um tema que toda empresa tem que trabalhar. A empresa que não está trabalhando, ela está bem para trás. Eu vejo que um dos principais desafios é a área ser mais estratégica nesse sentido, sabe, Rô? De não ir por modismos, mas assim, fazer um diagnóstico com qualidade, estruturar uma necessidade com qualidade, olhar para o aprendiz com qualidade. Tem muita empresa que cria o famoso PDL, né? O Programa de Desenvolvimento de Lideranças, que o RH, dentro do RH, na sala do RH, diz o que o supervisor da fábrica precisa se desenvolver. Sem nem olhar no olho dele, entender como funciona a função dele, perguntar para ele, ô supervisor, o que tu tá precisando aí para se desenvolver, né? Eu conduzi um trabalho há um tempo atrás, onde eu fiz esse diagnóstico e eu fui lá na ponta, eu fiquei um dia inteiro como supervisor, tanto em Joinville e em outro estado da empresa que eu trabalho, para perguntar para ele assim, ó, o que tu precisa para desenvolver? E aí a gente foi ver, o que eles precisavam eram coisas básicas. Olha só. Era assim, Maicon, eu não sei mexer na ferramenta de gestão orçamentária. Eu não sei ver o quanto eu tenho para gastar. Eu não sei ver aonde é que está a minha ordem de compra. Eu tenho que abrir todo dia. Então, assim, como é que eu vou socar conteúdo nessa pessoa de, vamos lá, é feedback, é gestão disso, é gestão do tempo, é liderança, por exemplo, se o cara nem a ferramenta básica do dia a dia dele, ele sabe usar. Boa. Né? E a partir dali a gente desceu lá no nível dele, a gente construiu uma trilha de desenvolvimento, olhando, cara, primeiro tem que ser a parte do básico, das ferramentas de trabalho dele. Ele não sabe agendar no Google, a gente trabalha com o Google, né? Como é que a gente ensina ele a fazer isso? Depois dessa trilha que a gente pôs um processo de desenvolvimento deles, agora vamos olhar para o negócio. A gente criou a trilha de visão de negócio. Vamos falar sobre negócio, sobre gestão estratégica, planejamento estratégico. Depois vamos para o comportamental. E aí a gente fechou a trilha com o comportamental. Aí a gente foi para gestão de conflitos, liderança, influência, né? E isso foi muito perceptível o quanto a gente foi assertivo. Mas infelizmente eu vejo que nas empresas por vezes não é assim. Sim. Né? Teve um treinamento de gestão das emoções lá na empresa X. Vamos fazer aqui? Ou vamos construir algo? Eu sequer levanto a bunda da minha cadeira e vou lá perguntar pro cara e considerar ele no processo de desenvolvimento, né, Rô? Sim. Eu acho que isso é andragogia. É considerar o aprendiz no centro, né? Não é o que eu quero que ele aprenda. Cara, o que tu precisa aprender para performar melhor? Sim. Então, eu acho que esse é um tema extremamente estratégico e relevante, e esse é um dos desafios que eu vejo como área de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Pô, que legal. Até porque tem as coisas individuais e as coisas coletivas, né? Exato. Então, de repente, esse líder que você trouxe, o supervisor que você trouxe como exemplo, que não sabia mexer na ferramenta, talvez não seja a mesma dor do colega dele, mas como é que lida com isso, né? O individual e o coletivo. Assuntos que a gente precisa balizar, precisa alinhar, colocar todo mundo na mesma página, ok, a gente vai trabalhar no coletivo, mas tem coisas que vai ter que ser no individual, né? Exato. E faz muito sentido o que tu faz, assim, porque é comum botar todo mundo no mesmo cesto, né? Eu tenho lá uma empresa de 100 líderes, eu vou fazer um desenvolvimento igual para os 100. Né? É possível fazer no individual? Não sei, acho que não tem uma receita, né? Porque quando a gente fala de desenvolvimento, nem tudo é treinamento. Sim. Um PDI bem estruturado no individual já ajuda. Um feedback bem estruturado no individual já ajuda. Uma leitura, um podcast. Então, olhar para o desenvolvimento das lideranças nem sempre vai ser treinamento. Eu acho que treinamento é sim 80%, 90%, mas é olhar com carinho, fazer um diagnóstico com qualidade, trazer uma solução assertiva para aquilo que foi levantado, sabe? Eu não sou coordenadora dentro de empresas, mas eu sou coordenadora, né, no movimento lá que a gente tem na nossa igreja,
E hoje, antes de te receber, eu estava falando exatamente sobre isso. Tem coisas que a gente vai trabalhar no grupo das mulheres. Tem coisas que eu vou ter que chamar para um café para a gente tratar no individual. Tem coisas que eu, particularmente, vou tratar só em oração mesmo. E aí, Funciona também, né? funciona super. Às vezes mais até do que qualquer coisa. E aí isso, Maico, me faz lembrar e pensar, reforçar de uma crença a respeito da gente se importar genuinamente com as pessoas. Perfeito. Né? Eu olhar para aquela pessoa e lembrar que ela não é um crachá, que ela não é um número, que ela não é um robô para me entregar resultado e eu vou fazer isso para ela porque tem a ver com o meu trabalho, a minha entrega, né? Não, eu preciso me importar de verdade com a pessoa, senão não vai rolar da melhor maneira, né? Perfeito. E o se importar, eu acho que é o caminho que nós temos sido chamados a falar também dentro da empresa. Por exemplo, saúde mental. Agora é um assunto que tem se falado, agora não, né? Já há algum tempo. Mas com essa nova postura da NR1, né? Eu até fui numa palestra semana passada, que a BRH promoveu, para trazer mais clareza, porque é um assunto ainda que está muito nebuloso, né? Aquela coisa, até onde vai a responsabilidade da empresa e até onde vai a responsabilidade do colaborador, porque agora a gente tem que promover a saúde e bem-estar dele por completo? Não, né? Tem coisas que é contigo, tem coisas que é a pessoa, mas como é que a gente mede isso? Não tem como medir se não se importar de verdade, né, Mike? Acho que olhar genuinamente para aquela pessoa e tentar ajudar ela faz toda a diferença, né? Sabe que eu estava numa palestra menor, assim, sobre NR1, né? E a gente chegou meio que nessa discussão, assim, né? Pô, a NR1 tá dizendo que agora a gente é obrigado a mapear os riscos psicossociais, né? Que fala sobre exaustão, cansaço mental, enfim, que por muitas vezes tem a ver com a história dele, algo da infância, etc. E no meio da palestra, assim, desse pequeno grupo, uma pessoa falou, porque daí a gente tem um problema, né? Porque daí a pessoa vem aqui no trabalho com um problema lá de casa e o problema é nosso. E aquilo me deu um revertério aqui dentro, né? Porque eu fiquei pensando assim, é isso que tu falou, o quanto a gente está olhando de forma genuína para aquilo é até estratégico, né? Sim. Porque vamos lá, a pessoa está com um problema em casa. Antigamente, né? Eu lembro assim, antigamente, porque eu já dei integração de novos colaboradores que eu tinha que falar essa frase aqui, tá? Você vai ser. Ó, agora entrou 8 horas, bateu o ponto, problema fica lá fora, sejam profissionais. Gente, graças a Deus que isso caiu por terra. O ser humano, ele é integral. Se ele tá ruim no trabalho, ele vai refletir na vida pessoal. Se ele tá ruim na vida pessoal, isso vai refletir no trabalho. E aí aquilo ficou me reverberando, assim, do que, nossa, não tem como separar o que é de casa do que é o trabalho. E assim, por mais que seja de casa, vai reverberar no trabalho. Então, que olhar que eu tô tendo? Eu tô tendo um olhar só para cumprir NR porque é obrigado, ou eu realmente olho para aquele indivíduo como alguém que precisa de uma ajuda e eu quero ajudar? Ou então, se isso não cola, vamos ser estratégico, porque se essa pessoa não estiver bem, ela não vai render, ela vai pegar atestado, o turnover vai estar alto, vai impactar no absenteísmo e isso vai ser custo para a empresa. Então, é ótimo a gente olhar para a saúde dessa pessoa, seja saúde mental, seja saúde integral, né? Mas o que ficou reverberando é assim, veio uma NR para ajudar as empresas a olharem para a saúde das pessoas, e eu vejo que tem, nesse caso específico, tem empresas que já tá querendo separar. Não, a gente só vai olhar pro que for do trabalho. Se ela tá com um luto, perdeu o pai dela não era o trabalho. E não, se ela perdeu o pai dela, ela pode passar por um processo de luto com muita dificuldade, isso vai impactar no resultado, pode gerar retrabalho, numa fábrica pode gerar refúgio, pode voltar um lote inteiro. Então, assim, é cuidar das pessoas de forma genuína e até estratégico, né? E até nessa que eu fui assistir, ele falou justamente sobre isso, que agora eles deram uma adiada, né, Prorrogado. Foi prorrogado até ano que vem, né, para realmente começar a cobrar. E aí ele trouxe essa fala assim, se nós formos inteligentes, a gente vai aproveitar essa prorrogação para medir de verdade como é que está o nosso nível aqui de saúde mental, das situações todas psicossociais. Aqueles que estão fazendo só por fazer vão jogar com a barriga mais esse tempo todo e o ano que vem vão fazer para cumprir protocolo.
E aí, Michael, eu vejo isso muitas vezes, infelizmente, até com CIPAT. Ah, vamos fazer no CIPAT, porque tem que fazer, vamos fazer aqui na parceria com qualquer fornecedor, com qualquer pessoa, só para dizer que a gente fez. E aí vem o quanto de verdade eu estou fazendo aquilo, porque eu acredito na importância desse nosso papel, ou se é para cumprir protocolo, né? Claro que tem coisas que a gente ainda precisa sacar como de fato fazer, mas se eu não estou com essa intenção de verdade, as pessoas sentem. Perfeito. Essa pessoa que está de luto, se ela sentir que a empresa tá, que o líder, né? Porque como você disse, né, a empresa é a representação, Exato. é o líder, né? Então, se Coitado ela, da gente. coitado desses líderes. Tudo é o líder. Mas né? A representação daquele CNPJ tá nesse líder, né? Se ele sentir que o cara tá com ele, que ele se importa de verdade, talvez ele até tope voltar até mais cedo do que ele tinha pensado em voltar. Mas o quanto ele percebe que é verdadeiro esse interesse, né? E aí, Maicon, como é que a gente faz isso com o outro se a gente não faz nem com a gente? Você vê líderes muito doentes? Vejo, né? Doentes talvez, não sei se seja a palavra adequada, né? Mas eu vejo líderes com uma pressão gigantesca, né? Pressão por resultados, pressão por pessoas, porque a gente que é de RH adora criar uma ferramentinha nova, né? Botar um negocinho a mais lá para ele, mas tudo que a gente bota mais para ele, ele tem que fazer, ele tem que entregar, né? Agora vamos para pesquisa de clima. É ótimo medir o clima, mas para o líder já vem assim, se vier ruim, eu vou para forca, né? Vamos fazer a avaliação de desempenho, mas se eu der 5 estrelas pro cara, ele vai querer aumento, eu não tenho orçamento para dar aumento. Então, eu vejo que no papel da liderança existe um peso, assim, ó, gigantesco, né? Você tá lidando com o resultado da organização, tu tá lidando com o clima daquele ambiente, tu tá lidando com um artefato de cultura, tu tá promovendo a cultura daquele ambiente, e que se tu der um deslize ali, tá todo mundo te olhando. Tu tá no foco, tu é gestor daquele negócio, daquela área, daquele subsistema, né? Então eu vejo sim que existe um peso muito grande na liderança, e que hoje os líderes eles estão buscando mais apoio psicológico, né? Na nossa empresa a gente tem um programa de atendimento psicológico, a gente tem um plano de saúde que a gente faz um encaminhamento e acompanhamento, e que bom que isso está acontecendo, porque eles estão procurando ajuda, né? O problema é quando eu tô botando um caminhão nas minhas costas e eu quero dar conta sozinho, né? Então, sim, eu vejo que o peso da liderança é um peso muito grande, as pessoas sentem isso, tanto que estudos dizem que a nova geração não quer ser líder. Começa por aí. Por quê? Vou dar um exemplo. Entre eu ser um coordenador, responder pelo resultado de 15 pessoas, e orçamento, e avaliação de desempenho, e clima, e etc., e ser um especialista e ficar montando cronograma, planilha e uma entrega estratégica, que vai me dar menos trabalho? O que era visualizado antes, que era o poder, a autonomia, a visibilidade, hoje já não tem mais. A gente cuida do processo de sucessão da empresa e a gente vê que as pessoas querem ser sucessores, não querem o cargo de liderança, porque elas veem o peso que se tem nesse cargo, né? Então hoje até para tu encontrar um líder, não tá fácil. Né? Então sim, eu vejo que tem um peso bem grande e um papel de responsabilidade muito grande na liderança, e que por vezes pode resultar assim num adoecimento, numa saúde mais delicada, mais abalada. Eu acho que isso pode vir a ser mais comum. Viu? Você que tem um líder aí, invista nesse cara, né? Isso mesmo. Porque não é fácil mais de encontrar alguém que está disposto a pagar o preço, né? Exato. E aí, quando a gente pensa em liderança, que é o assunto que eu entendi assim que você evidenciou, né, como uma ponta bem estratégica lá da empresa, esse cara também precisa ver uma contrapartida. Exato. Que não é mais a autoridade, que não é mais o Estado. Aliás, não dá para dizer que não é, né? Para algumas pessoas ainda essa é a moeda, né? E tá tudo bem. Mas o que você entende hoje, assim, que você como um representante, você está ali no meio do caminho, né? Alguém que representa a companhia para esse colaborador e também leva para a companhia as necessidades desse colaborador.
O que que você entende que é a melhor contrapartida hoje que a empresa pode dar para um líder? O que que ele pode ter de vantagem de ser líder? Eu acho que aí, Rô, a gente está falando de necessidades individuais. Aí não sei se tem como aquilo que a gente volta do desenvolvimento e Sim. liderança. Não tem como dizer que todo mundo tem a mesma necessidade Claro. de desenvolvimento, assim como não tem como dizer que todo mundo tem a mesma necessidade de motivação e engajamento, né? Mas o que que eu percebo, assim, nas minhas trocas com profissionais? O clima hoje é algo que pesa muito para o líder, Sim. né? Eu já recebi líderes que vieram me falar que receberam uma proposta melhor e que optaram por ficar na nossa companhia pelo clima, Olha só. né? Porque aqui eu tenho autonomia, aqui eu tenho visibilidade, aqui eu posso trazer uma inovação, sugerir uma ideia, né? Então, eu vejo que clima, cultura, hoje pesa mais do que salário. Olha só. E eu posso dizer assim porque não foi nenhum e nem dois, né? É como o mercado em Joinville mesmo tá muito acirrado, né? Tá um pega-pega daqui para lá, né? Quem não foi abordado no LinkedIn mês passado, por exemplo, hein? Só que a gente vê um movimento de engajamento com a empresa. Então, quando o líder está engajado com o propósito da empresa, ele curte estar ali, ele se sente confortável estar ali, não é uma proposta de R$ 500 a mais ou R$ 1.000 a mais que vai tirar ele dali. É verdade. Eu também acho. E aí vem a importância das empresas estarem com clareza a respeito disso, né? O que que a gente faz de fato? O que que a gente promove de fato? Eu gosto muito da maneira como as coisas da cultura vai se construindo, porque aí as pessoas vão entendendo, caramba, isso fluir também é um negócio que faz sentido para mim. Conectar pessoas, isso também faz sentido para mim. Pô, eu gostei dessa mensagem, eu quero pagar um preço de viver por isso. Porque eu tenho aprendido que o nosso trabalho, vamos pensar que se a gente vivesse 100 anos, 70 anos da minha vida, eu fico trabalhando. Cara, 70% É muito tempo, do nosso tempo a gente vende para uma empresa. É muito tempo para você estar fazendo algo só por dinheiro. É muito barato, né? A gente vender o nosso tempo só por dinheiro. Então, cada vez mais as empresas precisam mesmo procurar o que conecta as pessoas para comprar essa ideia aqui e fazer o que a gente está fazendo, né? Eu me lembro quando eu decidi empreender, se eu não tivesse recebido uma direção mesmo de Deus, assim, de uma mensagem, que foi o Trim Tab, né, que foi esse princípio, esse negócio do protagonismo, de você se entender agente de transformação, sair daquele lugar de ficar culpando os outros e assumir qual é a minha responsabilidade nisso. Eu acho que se eu não tivesse essa clareza do qual era o propósito, a mensagem que eu ia levar, eu não ia aguentar empreender. Porque eu nunca quis empreender. Dá muito trabalho. É mais fácil, no meu jeito de funcionar, bater cartão. Sempre, a vida inteira. Achei que eu ia ficar lá no SESI a vida inteira. De repente vem esse desafio. Se eu não tivesse clareza do qual era a mensagem para ir, eu não teria ido. E aí as empresas podem investir nisso, né, Michael? De, cara, qual é o teu papel aqui? Tu não tá aqui só botando peça e levando teu salário no final do mês, né? Perfeito. Não é à toa que se tem um movimento por busca de propósitos há alguns anos já, né? Porque as empresas, as pessoas realmente elas querem entrar na empresa e elas querem sentir propósito daquilo que elas estão fazendo. E se aquele propósito não está de acordo com a minha essência, eu não fico, né? Então isso que tu traz, eu vejo que é bem, bem importante. A empresa que eu trabalho, a gente sempre teve um engajamento muito grande, mas a partir do momento que a gente refez não, acho que a gente construiu o nosso propósito, isso foi em 2023, mais ou menos. A gente fez uma grande campanha para divulgar o nosso propósito e é nítido, é perceptível o quanto as pessoas se engajaram com aquele propósito. O quanto, assim, eu tô aqui porque eu faço a vida fluir, né? Fazer a vida fluir é o meu propósito. E a gente ouve até hoje o fazer a vida fluir, e a gente fez o lançamento da campanha em 2023, se eu não me engano, né? E isso é uma cola, vai colando, né? Vai colando na pessoa, vai gravando. Então,
é estratégico olhar para isso. É Uhum. estratégico. Porque o engajamento passa pelo pertencimento, né? A pessoa só veste a camisa se ela sentir que ela tem um papel importante naquilo. E ela só tem um papel importante naquilo se aquilo fizer sentido para ela. E aí, quando eu penso no ciclo do engajamento, ele passa por isso, né? Eu preciso entender qual é a minha contribuição, como é que eu ajusto a minha com a tua, como é que a gente vê aquele resultado, celebra o resultado e dizer, caramba, isso aqui tem dedo meu aqui. E ai de quem vier mexer nesse negócio aqui, porque isso aqui é o meu posto de trabalho, eu amo o que eu faço, eu pago o preço para estar aqui. E isso a gente pensa às vezes, a gente já ouviu muitas vezes falando, né, que o povo do RH ou o povo do treinamento é os abraçador de árvore, né? É o povo da utopia. E não é isso. É, como você reforçou várias vezes aqui, isso é estratégico, né? A gente fazer as pessoas terem o prazer, fazer sentido para ela estar ali, e aí o nível de entrega, de envolvimento passa a ser completamente diferente, né? E o mais importante que é fazer, além de fazer uma frase bonita, é fazer as pessoas vivenciarem aquilo, sabe? Eu acho que isso é o que faz acontecer. Eu trabalhei em outra empresa onde existia um slogan, né? Apaixonados por você. Esse era o slogan da empresa. E a gente vivia aquilo diariamente. Nós éramos apaixonados pelo cliente, nós éramos apaixonados entre nós, entre as áreas, a coisa fluía. Tinha uma música, que é isso que eu digo que é a cola, né? Do Apaixonados por Você, que até hoje, se alguém coloca lá no Facebook a primeira linha, várias pessoas completam a música. Uau! Porque aquilo enraizou tanto no coração das pessoas, o Apaixonados por Você. Mas por quê? Porque a gente vivia aquilo diariamente. Aquilo não era dito. Aliás, era dito, mas era muito mais do que dito, era percebido, né? Apaixonados por você, nós realmente somos apaixonados pelo nosso cliente. E o que move aqui a gente é o nosso cliente. Então, o que eu digo é que, além de quadros bonitos ou falas, as pessoas precisam vivenciar isso, elas precisam perceber de que esse propósito faz realmente sentido. É mesmo. Então, se não faz sentido para a pessoa, Maicon, né, por exemplo, eu não, cara, não tô conectado. Não insiste, né? Vai embora, vai fazer outra coisa. Vai procurar teu caminho, porque senão não vai ser produtivo e não vai fluir, né? Exatamente. Ô, Maicon, e se você fosse pensar para a gente ir aqui já num pensamento de reta final, né, desse papo, o que você olha para o Maicon antes do autoconhecimento, antes desse cara que buscava se perceber? E lógico que a gente está falando também de uma maturidade de idade mesmo, que muda muito a gente, né? Filho transforma a gente, cônjuge transforma a gente. Mas se você fosse medir o que de fato transformou a tua vida, você ter mergulhado no autoconhecimento? Eu sei que é bastante coisa para O pensar. que mudou a minha vida O que você percebe assim, cara, o autoconhecimento me fez chegar nesse lugar? o autoconhecimento para mim é se permitir, assim, sabe? Entender no que você é bom naturalmente, no que você talvez não seja tão bom, não tentar mudar a tua essência. Eu acho que o autoconhecimento ele te eleva para um outro patamar, sabe? Porque a partir do momento que você olha para si, você se entende, você compreende o próximo, né? E o autoconhecimento para mim como profissional de RH, ele vem com uma bagagem bem ampla, né? Da parte do RH, da parte de seleção, da parte de DISC, PI, Quantum, PDA, Big Five, enfim, todas as ferramentas de comportamento humano, a gente usa o mapa na empresa. Então isso me deu muita bagagem de estudo de comportamento humano, né? Mas eu vejo que o que mais me fez evoluir foi entender meus limites. Entender meus limites, sabe, Rô? Porque por vezes a gente quer ser quem a gente não é natural e aquilo só vai machucar, sabe? Vou trazer uma linguagem bem simplória aqui, né? DISC. Eu acredito que 70% das pessoas que estão assistindo isso aqui conhecem da metodologia DISC, que é uma teoria que fala sobre tendências comportamentais. Tem lá 4 fatores: dominância, influência, estabilidade e conformidade.
Aí eu me submeto a uma avaliação dessa e diz que eu sou dominante e influente. Aí o que que eu penso? Preciso aumentar minha estabilidade e conformidade. Boa. Não, cara, não faz isso. Não. Não faz, vai ser desgastante demais, entendeu? É tu olhar para aquilo e falar assim, cara, eu sou muito bom em tomar decisão. Eu sou muito bom em me comunicar, em criatividade, em liberdade. Eu gosto de trabalhar com liberdade, né? E entender que eu não gosto de trabalhar com regras da conformidade. Trabalhar sem planejamento para mim é tranquilo. Trabalhar com planejamento engessado para mim já me mata. E tá tudo bem, né? Não tem como ser bom em tudo. E a partir dali, Rô, eu acho que eu me libertei de alguns pesos de tem que ser perfeito, sabe? Eu tenho que ser super organizado, mas eu tenho que ser super comunicativo. Não dá, galera, não dá, entendeu? Não tem como. O rei da organização vai ser o rei da comunicação. É muito difícil, né? É muito difícil. Então, assim, me fez tirar um peso dos ombros, entender a minha essência e poder seguir a minha essência, sabe? Eu sou dessa forma, é aqui que eu sou bom, é aqui que eu me encaixo, é por aqui que eu vou. Eu acho que me sinto liberto, assim, muito mais feliz. Uau. Muito mais feliz. E aí tá chegando um Little Borges aí, logo, logo no mercado de trabalho. O que tu acha que ele vai encontrar? Não, ele já tem o perfilzinho dele, né? Aquele ali é um conformista, a gente leva ele na creche, bota ele do lado das crianças, ele fica só olhando, observando. Eu falei, isso aí é um auto-C, tá? Já tô dando diagnóstico. Cara, mas isso é doido, né? É maravilhoso, porque assim, a neurociência fala muito da personalidade, né? Que é um pouco diferente da tendência comportamental. E a personalidade, ela é genética, a gente já nasce de uma forma, Sim. né? Por isso que eu trago que a partir do momento que a gente entende um pouco mais do autoconhecimento, a ideia é que a gente se conhece, não tenta mudar, não tente mudar. Porque se conhecer é se permitir, é saber que eu sou muito bom nisso, né? E talvez eu não seja tão bom nisso. E isso vem da nossa personalidade, que é genético. A gente nasce já com sei lá quantos % de tendência de comportamento, porque isso vem da minha genética, né? E numa criança você vê muito isso. Você tem várias crianças de 5, 8, 10 anos. Se você ficar analisando, né, você vai ver que tem a criança que quer mandar, tem a criança que quer aparecer, que quer falar, tem a criança que fica quietinho só observando, tem a criança que já fica com medo, com receio, espera os outros tomarem a iniciativa. Então, enfim, se a gente for falar de comportamento, mas vamos, 3 horas aqui. Mas sabe, eu quero falar um negócio sobre isso. Eu tenho 2, né? Então, para mim já é um laboratório de análise bem legal. Assim. A Ana, por exemplo, quando ela nasceu, foi a primeira. Os 2 eu tive parto normal, né? Mas a Ana, ela precisou de fórceps. Ficou naquele vai e vem ali por 2 horas e precisou usar o fórceps, né? Então, eu vejo esse comportamento dela, que eu não sei quem veio primeiro, se foi o comportamento já dela que fez ela não querer nascer, ou se por ela não ter fluído no parto, hoje, por exemplo, mudança para ela é algo muito difícil. Sair da barriga para vir para o mundo, para ela ela não queria. E já estava pronta, já estava madura, foi ela que quis tomar a decisão de sair, mas na hora ali meu Deus, e agora? E Maicon é sempre, vamos trocar de carro. Pra que trocar de carro? Tá tão bom esse, pra que vocês querem trocar de carro? Vamos trocar de casa. E é incrível que eu vi isso desde pequenininha, sabe? O Guilherme só faltou nascer no elevador do hospital. Foi assim, nem deu tempo do médico chegar. E esse é o Guilherme. Até hoje, com 1 aninho de idade, quis se jogar na piscina. Chegou correndo, primeira vez que foi na piscina, já se jogou na piscina. Então, é maravilhoso quando a gente tem esse óculos exatamente. para perceber o comportamento das pessoas, não com um olhar de julgamento, mas de entender mesmo, né? Eu não posso tratar a Ana do mesmo jeito que eu trato o Gui. E eu me lembro disso desde pequenininho. Se eu chego e falo, Ana Carolina, larga isso daí. Ela entrava numa bolha e ninguém mais tirava ela dali. O Guilherme, se eu não chegasse dizendo, ei, sai daí, ele não escuta. Já tá. E, cara, isso é muito massa, né, Maicon? Claro que é. É muito massa. Claro que é. Cada um tem a sua personalidade, tem a sua história. E eu acho que isso traz muito da crença, né? Eu também acredito que isso vem
desde lá antes da concepção, não é a Sim. partir do momento que nasceu, né? A vida ela já é gerada antes do parto, né? Então eu também acredito nisso. Que massa, né? Bom, isso tu disse, se a gente ficasse aqui falando horas e horas, mas é muito gostoso a gente ver que você exerce hoje uma função muito estratégica dentro de uma empresa, de uma grande empresa, e saber que esse é o foco, que essa é a linguagem, que esse é o pedido que as empresas têm feito e oferecido para os colaboradores, dá uma esperança. Dá uma esperança de que a gente está no caminho certo, né, Michael? O que você quer contar para essa galera aí, para a gente terminar, sobre como é que você vê o RH, o que você espera para o RH nos próximos anos? RH, né? Eu acho que o RH ele não pode perder a essência de pessoa, sabe, Rô? De ficar olhando para o processo. E eu não falo daquela de RH, EDP e desenvolvimento, não. Não é essa separação de processo. É independente se você calcula uma rescisão ou se você aplica um treinamento, RH é pessoas. É entender que por trás daquela pessoa que vai receber aquela rescisão, por trás daquele processo de rescisão, tem uma pessoa que precisa que aquele dinheiro caia naquele momento. Então, é olhar como RH não como processo, mas como estamos aqui para servir, né? Não para confrontar com o nosso cliente ou não para impor para o nosso cliente, ao contrário, a gente está aqui para servir. E é um cuidado que a gente tem que ter, porque senão a gente cai no processo, né? Eu vou executar, vou apertar, vou calcular, eu vou dar treinamento. Calma, vamos resgatar a nossa essência. Qual que é a essência para mim da área de recursos humanos? Humano, a gente está aqui para servir o humano. Não adianta eu criar uma política que não vai dar certo para o humano. Não adianta eu criar um processo que vai piorar a vida daquele líder. Não adianta eu criar algo que não vai funcionar, mas para mim vai funcionar porque o meu controle de 5 planilhas vai ficar maravilhoso. Mas para o cara lá na ponta preencher 5 planilhas, é horrível. Então eu acho que a gente como área de recursos humanos não pode perder a nossa essência humana, de olhar para as pessoas. Tem pessoas por trás daquele processo que contam conosco, seja para pagar o salário na data correta, ou seja, para ser ético o suficiente no processo de recrutamento e seleção, ou seja, parceiro no processo de desenvolvimento de forma adequada, né? Então é isso, é para que a gente não perca a nossa essência de olhar de forma genuína para as pessoas. Que massa! Então, olha, se fez sentido para você esse nosso bate-papo aqui, para nós fez, para mim curte fez, aqui, como é que faz? Joga para cima. Curte, compartilha, comenta, aquela palhaçada toda. Dá o likezinho, se inscreve no canal. Mas eu tenho um ranço disso, mas quando a gente faz, dá vontade de dizer. Porque pra gente... Quer ver aqui, ó? Clica aqui, ó, aí você bota um... Quando esse curte, esse aqui é o próximo vídeo. Mas você deve ter alguém aí que, de alguma maneira, se conecta com o que a gente conversou também. Então, compartilha. Leva essa mensagem pra frente. Obrigada, Maico. Obrigado, Foi show de bola. Foi um prazer estar aqui com você. Até a próxima, gente. Valeu, pessoal.